Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo, eu sou o Juba, tô aqui hoje para falar um pouquinho dessa rodada do Brasileirão. Não vou entrar nos jogos assim a fundo, mas o Atlético Mineiro se mantém firme, o Flamengo ganha do Palmeiras de virada na casa do Palmeiras e o time do São Paulo não emplaca. O time do São Paulo, a torcida já começa a pedir a demissão de Crespo, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Bom, antes da gente começar aqui no nosso vídeo, vou pedir para que você que está vendo pela primeira vez já se inscreva no canal aí, que você é muito bem-vindo e muito importante aqui. Muito importante mesmo. Se inscreva, não deixa de se inscrever não, que para você não custa nada, mas aqui ajuda muito na causa. E você que já é meu inscrito, tá vendo o vídeo aí de novo, muito obrigado, tamo junto, deixa um like, vamos dar essa moral no vídeo, beleza? Bom galera, tem uma coisa que eu quero falar pra vocês também, já quero abrir o vídeo, vocês viram na capa qual que é a novidade. E a novidade aí pode ser Daniel Alves, o ex-lateral direito do São Paulo, indo para o time do Flamengo. Vamos a alguns fatos que ventilaram aí na imprensa e foi uma postagem do Braz, né? O Marcos Braz, o homem forte do futebol do Flamengo, postou ali uma árvore na rede social dele próprio e aí ele não coloca nada, nenhuma informação, ele só posta uma árvore. Aí os torcedores do Flamengo começam a questionaram o Marcos Braz se era um juazeiro. E aí era realmente a árvore é um juazeiro. E por que o juazeiro? Por que tem a ver o juazeiro? Juazeiro, para quem não sabe, é o nome da terra natal de Daniel Alves, Juazeiro, na Bahia. Então, se ele postou Juazeiro e ele tá com essa fala implícita, essa mensagem subliminar na rede social dele próprio, sabendo quem é o Flamengo no momento aí do futebol brasileiro, o Flamengo deve sim levar Daniel Alves, deve contar com isso. O Daniel Alves, ele fez apenas 6 jogos pelo São Paulo no Brasileirão, ou seja, ele pode sim assinar com o Flamengo e sair jogando. E o São Paulo teria esse interesse de desfazer Daniel Alves de uma maneira até amigável com o Flamengo, para ele não ter mais essa bucha Daniel Alves e o Daniel Alves poder enfim jogar futebol que tanto sonhou no Brasil, sem ter a pressão dessa torcida injusta do São Paulo, que não aceita esse lateralzinho direito que jogou no meio campo e escolheu o Diniz. Com ironia, a torcida do São Paulo para mim tá coberta de razão com ele, mas eu acho que o Flamengo fazendo uma proposta legal pro São Paulo não é nada demais. Mas te libero agora aí e aí você deixa quieto a dívida com São Paulo. O Flamengo faria um acertozinho que é da rescisão contratual do Daniel Alves, pagaria um X pro São Paulo ou quita o Daniel Alves de maneira parcelada. Tipo assim, o Flamengo paga ali pro Daniel Alves 500 mil a mais por mês para quitar aquele retroativo do São Paulo. E isso seria a multa rescisória. Então o São Paulo, se tiver alguém para quitar aquele retroativo, aquele anterior, aqueles vencimentos de 2020 que o São Paulo não conseguiu pagar, eu acho que aí o São Paulo tem um alívio, sabe? E o Flamengo tem um jogador interessante. Eu acho que é um jogador em fim de carreira, eu acho que não vai agregar muito pro Flamengo não. Mas o Rafinha também jogou lá e foi muito campeão. O time do Flamengo é uma seleção, não tenho o que dizer de uma seleção montada ali. É um time que conta com o Everton. Eu tava pensando no Everton Ribeiro no último dia que eu assisti o Flamengo e Palmeiras aí, domingo, ontem. O Everton Ribeiro, ele tá há muitos anos jogando em altíssimo nível. Ele era protagonista naquele time lindo de jogar do Cruzeiro, com o Ricardo Goulart, com o Marcelo Moreno, com um monte de jogador que teve lá. Teve um monte, mas o motor mesmo ali da criação, o coração do Flamengo, do Cruzeiro era o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro chega no Flamengo, junto com o Diego Ribas lá, não performou tanto assim nos primeiros meses, depois a camisa vestiu bem e o cara ele desequilibra os jogos. O Everton Ribeiro, assim como o Arrascaeta, como o Gabigol, como o Bruno Henrique, é uma seleção, mas o Everton Ribeiro ele desequilibra os jogos. O Everton Ribeiro é um jogador de seleção brasileira e merecidamente. Então é um cara que, eu tô falando do Everton Ribeiro, vamos falar do Arrascaeta, talvez melhor ainda. Fala do Gabigol, talvez melhor ainda. Fala do Bruno Henrique, talvez melhor ainda. E aí tem elenco, tem o Vitinho, tem o Pedro, que era um jogador também que podia ir para a seleção brasileira, foi para Europa. Você tem o Michael, que é um jogador que acabou com o Palmeiras, por exemplo, que jogava muito no Goiás, não se firmou no Flamengo por um problema pessoal no começo, mas já se firmou, a camisa já vestiu também.
Aí você tem Felipe Luiz, que é um jogador que até ontem era a seleção brasileira e Europa. Acabam de contratar Davi Luiz para formar a zaga com contratados, como um Gustavo Henrique. Tem já o Rodrigo Caio, que é um cara de seleção brasileira. Cara, o Daniel Alves nesse time jogaria. Porque o Rodinei jogaria se pega esse time de hoje. Você pega o Pará, jogaria nesse time de hoje. Você pega qualquer jogador, jogaria. O Daniel Alves tem essa capacidade de chegar no Flamengo e jogar. E eu acho que lá ele vai... Aquela vaidade que ele tem toda vai ser ocultada. Ele vai ter que pôr a bolinha dele pra baixo, ficar quietinho, porque lá já tem os cobrões do elenco, já tem uma estrutura bem montada, não vai ter atraso de salário, então ele vai chegar só com o futebol e querendo demonstrar que ele ainda tem como ir pra seleção, que o São Paulo estava errado. Então nesse caso pode ser que ele jogue até um pouquinho melhor que jogou no São Paulo, e aí eu acho que o Flamengo ganha um bom reforço. Eu acho que o valor, 1,5 milhão por mês, não vale, ele não vale nada disso. Mas o Flamengo, né, tem as suas flamenguices lá e esse dinheiro talvez seja até irrisório, porque eles montaram lá a estrutura depois da gestão do Bandeira e agora do Rodolfo Landim. Tomara que dê certo o negócio, boa sorte ao Daniel Alves, boa sorte ao Flamengo e principalmente boa sorte ao São Paulo de se livrar dessa bomba. Bom, falando agora do time do São Paulo Futebol Clube, a torcida do São Paulo, estava vendo a coletiva do Hernan Crespo, assistia ao jogo contra o Fluminense, estava vendo a coletiva, fica um chat assim, ó, de milhões de mensagens, fora Crespo, fora Crespo, fora Crespo, fora Crespo, a cada segundo tem 10 fora Crespo ali. O torcedor são paulino, ele tem... O torcedor mais novo, mais jovem, e até o torcedor mais velho, recentemente, ele se acostumou com a derrota. Né? Ele se acostumou a perder. Depois que o São Paulo ganha aquela Sul-Americana em 2012, o São Paulo não ganha mais títulos até 2021, quando ele ganha o Paulista. E o São Paulo foi eliminado por Tajeres, por Defensa e Justiça, por Colón, sabe? Times assim horrorosos que o São Paulo conseguiu feitos incríveis, brigar para não cair alguns anos no Brasileirão, Copas do Brasil vexatórias. Então o São Paulino mais recente, ele sabe o que eu tô falando, ele se acostumou com a derrota, ele se acostumou a torcer para um time que deixa dúvidas na gestão, que nós sabemos que os jogadores não estão à altura do São Paulo, da história do São Paulo, e que os técnicos contratados lá muitas vezes são tapa-buraco de cagadas da diretoria. Jardine, Baresi, Doriva, tem um monte, né? E tem alguns que são apostas, como por exemplo aí um Ricardo Gomes, um Ney Franco faz muito tempo, um Adilson Batista, são apostas mais sérias do que Sérgio Baresi, Doriva, Adilson Batista, do que Jardine. Quando você pensa nos técnicos de verdade que assumem o São Paulo, Osório, Bausa, Cuca, esses caras não ficam no São Paulo, eles mesmos vão embora. Eles vão embora porque eles veem a bagunça que é o São Paulo e vão embora. Até o Muricy, na última gestão dele como técnico, no último comando técnico dele, ele mesmo quis ir embora do São Paulo. Dizia que não podia mais e parou de ser técnico. São Paulo aposentou o Muricy como técnico, com Michel Bastos e Ganso ali, sabe? Óculos de sol. Aposentaram o Muricy. Parabéns aos envolvidos. Então o São Paulo contrata o Crespo e faz uma aposta, uma aposta bem séria. Um Crespo, um cara do futebol, um cara de nome mundial, um argentino que triunfou muito na Europa, ganhador de Champions, de título mundial, um dos grandes artilheiros da história da seleção da Argentina, um baita craque. Como técnico era uma aposta, tinha ganhado uma Sul-Americana ali com o Defensa e Justiça e ainda um cara novo como técnico, um técnico em formação. Quando chega no São Paulo ele ganha um cara muito articulado, muito bem vestido, com uma retórica muito boa, com uma oratória nas coletivas muito boa e um cara bem sério, um cara que propõe um trabalho bem sério. Então ele cativa o torcedor são paulino desde sempre e ele ganha um paulista para homologar ali o que já estava indo bem. Aí o São Paulino fica apaixonado pelo Crespo e com razão. O fato é que o Crespo do título paulista ele mudou demais. Então o torcedor São Paulino que pede hoje um fora Crespo não está errado no seu argumento. É uma insistência sobrenatural com o Pablo, jogadores se lesionando muito, que a culpa é da diretoria, mas também tem a meia culpa com o que estão exigindo dos jogadores. São times do São Paulo que jogam com umas convicções erradas, como por exemplo 3 volantes e 3 zagueiros fazendo marcação alta quando
estando suscetível a tomar contra-ataques. Foi assim contra o Fluminense, para não ir buscar muito na memória. São Paulo toma contra-ataque do Fluminense quando tem 3 zagueiros e 3 volantes e não consegue fazer nada. São Paulo toma um contra-ataque do Palmeiras quando tá com 3 zagueiros e 3 volantes e o Rafael Veiga entra cara a cara com o Thiago Rupp, faz o gol sozinho, e agora o Luiz Henrique do Fluminense faz a mesma coisa no momento em que Crespo ele muda o time do São Paulo. 3 zagueiros ele sempre manteve, mas os 3 volantes é uma novidade que não está funcionando. É uma Gabriel Sara dependência. É o Gabriel Sara que joga de segundo volante muitas vezes. É um Gabriel Sara que joga de meia direita, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda e lateral esquerdo. Então, o que espera de um técnico que tem uma Gabriel Sara dependência? Qual que é a diferença dele pro trabalho do Diniz, por exemplo, quando você tinha o Sara como homem forte? E o rodízio? O rodízio é o que tem acabado com o ânimo do torcedor São Paulino. Você tem uma necessidade de rodízio muitas vezes quando você disputa muitos campeonatos. O rodízio ele é fundamental para você conseguir recuperar o físico de jogadores e colocar eles numa maneira 100% para correr 90 minutos no próximo jogo. Quando você tem o rodízio de conceito, é um conceito que o rodízio precisa ser feito até num time que ficou como o São Paulo 14 dias parado e tá beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, entra sem Benítez e entra sem Rigoni, que é o seu principal jogador, mas coloca Miranda, que não pode perder pro próximo jogo contra o Fortaleza, Luan, que não pode perder no próximo jogo contra o Fortaleza, coloca Luciano, que não pode perder no próximo jogo contra o Fortaleza, coloca Reinaldo, que não pode perder no próximo jogo contra o Fortaleza. Então não é um rodízio de necessidade, é um rodízio de conceito. Percebe que esses dois aqui, o Rigoni e o Benítez, não jogaram, mas 4 dos principais do São Paulo jogaram contra o Fluminense. Então não é para descansar o cara, até porque o Miranda é o mais velho desse elenco. Não é descanso, é rodízio por conceito, convicção. Eu preciso do rodízio a todo custo. O Crespo pensa primeiro no rodízio, depois no time principal que ele terá. Ele não sabe qual é o time principal. Lisieiro e Rodrigo Nestor no banco de Gabriel Sara e Igor Gomes é inexplicável. Porém é mais inexplicável ainda quando tá 0-0 São Paulo e Fluminense e ele tira os 2 meias atacantes e coloca esses 2 segundos volantes e o São Paulo toma assim 2 gols. As convicções estão equivocadas. A torcida do São Paulo está sem paciência. E eu não tiro a razão do torcedor são paulino. Eu não tiro a razão de quem pede um fora Crespo hoje. Apesar de eu achar que esse momento não era o momento que eu queria ver no time do São Paulo hoje. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu gostaria muito da opinião de vocês. É fora Crespo? É ou não é? Tem um rodízio de conceito? Tem ou não tem? O Daniel Alves fecha com o Flamengo ou não fecha? Daniel Alves é importante para o Flamengo ou não é? O que vocês gostariam? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu.